Falar no encontro de hoje sobre um inquérito policial, destacando a sua evolução histórica, conceito, finalidades e características. Vamos estudar um instituto no processo penal que é muito importante, já que diz respeito à investigação preliminar. No processo penal brasileiro, e me refiro aqui como disciplina, existem várias formas de investigação que se destinam à formação ou obtenção de um conjunto probatório antes mesmo do oferecimento da ação penal. Então, essas formas de investigação, elas possibilitam a formação de um conjunto probatório prévio ao oferecimento da ação penal. Esse conjunto probatório, notem vocês, ele não é representado ainda na forma de prova. Por mais que a gente fale sobre conjunto probatório ou conjunto probatório, nós estamos nos referindo a elementos de informação ou elementos de prova. Elementos de informação e elementos de prova não se confundem com as provas produzidas em uma outra etapa. E esta etapa é a etapa da instrução criminal. Então, para deixarmos claro, nós temos, por exemplo, a disciplina que é o direito processual penal, e esta disciplina ela se dedica ao estudo e à regulamentação do que nós chamamos de persecução criminal. A persecução criminal, ela se divide em primeira e segunda fases. A persecução criminal se divide em primeira e segunda fase. Na primeira fase, há a investigação preliminar, que é conduzida pelo delegado de polícia. E entendam o delegado de polícia como polícia judiciária. Então, a investigação preliminar é conduzida pelo delegado de polícia. Geralmente, essa investigação preliminar, que é prévia à ação penal, e notem vocês que a ação penal, ela não é necessariamente algo que irá acontecer, depende, por exemplo, do regular andamento e do desfecho da investigação preliminar. A investigação preliminar, portanto, ela geralmente se dá na forma de um inquérito policial. Geralmente, porque tem casos em que o inquérito policial ele é totalmente dispensável. O inquérito policial não é algo indispensável. O inquérito policial é dispensável em certas situações. Em regra, pressupõe-se que ele será instaurado para a apuração de crimes. Mas tem casos em que o inquérito policial ele é dispensável. Se o Ministério Público, que é o titular privativo da ação penal pública, consoante o disposto no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, recebe elementos de prova suficientes acerca de um crime e de sua autoria, o próprio MP já tem a legitimidade e a possibilidade de oferecer diretamente a ação penal, ou seja, a denúncia, independentemente da instauração do inquérito. Nesse caso, o inquérito policial é despiciendo, ele é prescindível, ele é dispensável, porque o MP ele já tem elementos mais do que suficientes para o embasamento da ação penal e o seu oferecimento, o oferecimento da denúncia. Por qual motivo haveria de ser instaurado um inquérito policial? Mas, via de regra, repito, a investigação criminal se dá na forma de um inquérito. E em se tratando de inquérito policial, isto já havia explicado e deixado claro
em encontros passados, o inquérito policial é um procedimento administrativo de natureza inquisitiva. Portanto, o inquérito policial não é norteado pelo sistema de provas, tal como existe ou tal como aplicado durante a segunda fase da persecução criminal. Leia-se instrução criminal, que é o processo crime. Lá nós temos o recebimento da denúncia, com a citação do acusado, com provas a serem produzidas pelas partes e com o acusado exercendo plenamente o seu contraditório e ampla defesa, notadamente em audiência de instrução, debates e julgamento. Agora, durante o inquérito policial, se nós não temos um sistema de provas, ele é de natureza inquisitiva e um procedimento administrativo, portanto, nós temos duas consequências de suma importância. Não há contraditório em sede de inquérito policial. Isso é importante que se diga, porque aqui deve ser registrado o entendimento da doutrina predominante de que não há contraditório em inquérito policial. E é assim que, se cair em provas, vocês devem responder em provas objetivas, de múltipla escolha. Agora, se formos analisar na prática, eu discordo desse posicionamento, porque assim contraditório em inquérito policial, em particular a partir do indiciamento. Eu vou explicar o porquê. Mas o objetivo agora dessa exposição até então é o de alertar a todos de que não há, via de regra, contraditório em inquérito policial. Um outro ponto, uma outra consequência: não há nulidade dos atos praticados em sede de inquérito policial. Não há nulidade dos atos praticados em sede de inquérito policial. Ainda que os atos praticados no inquérito sejam ilegais, não obedeçam a uma forma prescrita em lei, a formalidades dos atos previstos no Código de Processo Penal e nas legislações pertinentes. É certo que o inquérito policial ele não é embasado no sistema de provas. Ele é composto meramente por elementos de informação que visam a informar o titular da ação penal, que é o Ministério Público, em se tratando de ação penal pública, ou até mesmo o particular, que é o querelante, em se tratando de crimes que se condicionam mediante ação penal privada, é a de informar até mesmo eventual ação penal a ser oferecida por essas partes, pelos seus titulares. Então, isso é importante que se diga. Logo, não há nulidade dos atos praticados em sede de inquérito policial. Em que pese o Estatuto de Ética da OAB, prevê que, em seu artigo 7º, o fato de o próprio advogado não estar presente no interrogatório do acusado configurar tal ausência não por culpa do advogado, mas justamente pela forma de conduzir o interrogatório desde então, desde a investigação criminal. Prevê que necessariamente a ausência do advogado configura a nulidade do interrogatório. De todo caso, eu ressalto, isso não leva a crer que a participação do advogado seja obrigatória. Pode ser necessariamente que o advogado
opte por comparecer ou não no interrogatório, né? Até mesmo o próprio acusado, ele abriria mão da presença do seu defensor já durante o interrogatório, o que seria totalmente arriscado. Inclusive, na prática, os principais prejuízos na persecução criminal decorrem exatamente dessa etapa, que diz respeito ao interrogatório em delegacia, em sede inquisitorial. De todo caso, ainda a participação do advogado é facultativa, né? Dependendo da vontade do acusado. E essa questão de nulidade, ela daria margem para as mais diversas reflexões, porque é possível falarmos de nulidade em sede de inquérito policial, em se tratando de um interrogatório. Então, eu trago isto à reflexão para que todos possam, de fato, discernir, né? O que é o inquérito policial, o que é o sistema de provas. 2, o que nós temos hoje em dia em termos de reflexão acerca de nulidades dentro do inquérito policial e se é que existem nulidades. E 3, até mesmo o sistema de provas, que é norteado pelo contraditório em sede de instrução criminal. Aqui eu trago sempre a melhor doutrina, que assim se posiciona Aurí Lopes Júnior e Gustavo Henrique Badaró. Mas não é só. Ao falarmos de inquérito policial, é indispensável termos em vista que ele tem como características a dispensabilidade e, ao mesmo tempo, a indisponibilidade. Vamos estudar detalhadamente essas características. Só que, no que toca à indisponibilidade, há de se ressaltar que o inquérito policial ele tem como presidente o delegado de polícia. Entenda um delegado de polícia, nesse caso, tanto em nível de polícia federal, como em nível de polícia civil, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, que trata da polícia judiciária. Porém, o inquérito ele só poderá ser arquivado pelo juiz. Então, isto corrobora o fundamento de que o inquérito policial ele é indisponível, porque quem somente pode arquivá-lo é o juiz, por disposição expressa do Código de Processo Penal, que nós vamos estudar logo mais em breve. Tá? E eu já adianto. Portanto, notem toda essa dinâmica. O delegado de polícia, ele é o presidente da investigação, notadamente do inquérito policial. Lhe compete realizar todas as diligências cabíveis por meio de um procedimento administrativo de natureza inquisitiva. Se for o caso, compete ao delegado, outro sim, proceder ou realizar o indiciamento do investigado. Já vou explicar essa etapa do indiciamento. E até mesmo, desde o início da investigação, o delegado de polícia ele deve velar pela preservação do local do crime. Ele deve velar pela preservação do local do crime, justamente visando a obtenção da maior colheita de provas e principalmente para assegurar a integridade e essência dos elementos de prova que ali se encontram. Caso contrário, se procedesse de outra forma, estaria prejudicada desde o início a própria investigação. A própria investigação. Eu destaco previsões no Código de Processo Penal, tá? Para que vocês possam entender o que estou falando, tá? Deixe-me só abrir aqui o Código de Processo Penal para que vocês entendam. Já vou até mesmo
ler aqui para vocês, espero que vocês estejam acompanhando, tá? O seguinte, tá? O seguinte, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, pessoal, que já estou chegando no artigo próprio, que eu quero ler para vocês sobre as questões do inquérito policial vinculando a atuação do delegado de polícia, né? Seguinte, artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Isto eu acabei de falar para vocês. Diz respeito ao princípio da indisponibilidade do inquérito policial. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do IP pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Portanto, aqui nós temos uma previsão importantíssima no seguinte sentido, que depois de arquivado o inquérito policial pelo juiz, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. E daí isso autorizaria o que nós chamamos de desarquivamento do inquérito policial. É um tema importantíssimo que nós vamos explorá-lo mais detidamente em breve. E ainda, artigo 20. A autoridade assegurará, no inquérito, o sigilo necessário para a elucidação do fato exigido pelo interesse da sociedade. Aqui nós temos previsões importantíssimas que vocês devem saber a respeito do próprio inquérito policial, tá? Sem contar ainda, tá? Algumas modificações ou alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, a chamada Lei Anticrime, tá? Por exemplo, essa questão de prorrogação do prazo do inquérito policial deve ser submetido de acordo com a Lei Anticrime, que inseriu o artigo 3º-B no Código de Processo Penal, deverá ser submetido ao que nós chamamos de juiz das garantias. Ocorre que o aludido artigo, o artigo 3º-B, está com seus efeitos ainda suspensos, mas para que vocês saibam, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade e da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 8º, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Esse é um ponto importantíssimo no que diz respeito à lei anticrime. Embora, repito, o artigo 3º-B esteja com seus efeitos suspensos ainda. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Um ponto importante, tá? Para que vocês saibam que diz respeito, guarda pertinência com a lei anticrime, tudo bem? Enfim, eu trago esses fundamentos, tá? Para que vocês possam, de fato, entender como tudo funciona envolvendo o inquérito policial. Nós lemos, portanto, a previsão do inquérito policial à luz do CPP. Tá? Deixe-me retornar aqui
E notem, portanto, que ao falarmos do inquérito policial, retornando aqui ao nosso material, nós estamos falando exatamente de um procedimento prévio à ação penal. Prévio. É como se nós tivéssemos esse quadro que há a investigação preliminar, com o inquérito policial, e, ao final, compete ao delegado de polícia elaborar um relatório sobre as diligências realizadas, sobre outras diligências ainda a serem realizadas ou não concluídas. Um relatório que, uma vez já realizadas todas as diligências, existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade ou não. Portanto, o próprio delegado tem que informar. Informar, porque isso significa transparecer tudo aquilo que foi realizado por ele na qualidade de presidente do inquérito policial. Muitos sustentam, inclusive, que nessa etapa caberia até mesmo uma aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. É um tema importante. Algumas entidades próprias da polícia já vêm se posicionando nesse sentido, porque há casos em que, em sendo ínfima a conduta, no sentido de causar lesão ao bem jurídico penal, e ainda o bem jurídico penal, se, por exemplo, se tratar de crime patrimonial, envolvendo um crime patrimonial, sendo também um valor irrisório ou de valor irrisório, justificar-se-ia desde então, pelo próprio delegado de polícia, a aplicação do princípio da insignificância, pressupondo que tal causa criminal não prosperaria futuramente, né? Ou não prosperasse futuramente. Então, por isso que discute-se se o princípio da insignificância caberia nessa etapa ou não por parte do delegado de polícia. Obviamente, isso deveria ser submetido ao crivo do juiz. Agora, feito esse relatório, necessariamente é indispensável que o inquérito seja submetido ao juiz e o juiz abrirá vista ao Ministério Público. O Ministério Público, ele pode se posicionar de três formas. Pelo oferecimento da denúncia, haja vista que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da infração penal. 2, pode requerer o arquivamento do inquérito policial, por diversas razões, entre as quais: a primeira, não estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da infração penal. Há indícios insuficientes de autoria e de prova da materialidade. Ainda, não restou demonstrado o dolo do autor, do investigado, tornando o fato, portanto, sendo fato atípico. É uma forma de arquivamento. Repito, requerer o arquivamento e fundamentado nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal. Ainda, reconhecimento de manifesta causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, causa de exclusão da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, inclusive todas elas com previsão no artigo 23 do Código Penal. São causas legais genéricas de exclusão, mas nada obsta também que sejam reconhecidas causas supralegais, a exemplo do consentimento do ofendido, quando falamos de eventual lesão corporal culposa em tese no contexto de responsabilidade penal média. Ainda, falamos do arquivamento se ocorrer qualquer uma das causas extintivas da punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal. Morte do agente, prescrição, perempção, decadência,
a perempção, em se tratando de crimes de ação penal privada, a decadência, em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, e, enfim, nós temos diversas, aí, as mais variadas causas extintivas da punibilidade. Agora, se não for o caso de oferecimento de denúncia, tampouco de requerimento de arquivamento, o Ministério Público vislumbra que novas diligências devem ser realizadas para a formulação ou a formação da opinião delictis, da opinião delitiva do Ministério Público. Necessariamente, ele irá requerer isto ao juízo, e o juiz, realizando esse controle de legalidade do inquérito, sendo um baricentro, determinará, via de regra, que a diligência seja realizada. Importante salientar neste ponto que o juiz ele pode, arquivar o inquérito policial, porque somente lhe compete o arquivamento do inquérito policial e não pelo delegado de polícia, já que o inquérito policial é indisponível. 2. Receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Recebendo a denúncia, estando presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, requisitos mínimos para o oferecimento da denúncia ou queixa, além dos pressupostos processuais e da condição da ação, daí a denúncia será recebida pela autoridade judicial, determinando a citação do acusado para que responda à acusação, via de regra, num prazo máximo de 10 dias. Sendo o réu citado, aperfeiçoa-se essa relação triangular no processo e que, portanto, dar-se-á origem à fase de instrução criminal, a segunda fase da persecução criminal, com a citação do acusado. Porque é a partir dessa citação que o acusado faz jus às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Antes, no entanto, o acusado ele não tem o direito de exercer plena e cabalmente o contraditório, porque, repito, até então existem elementos de informação. Tudo bem com relação a isso? Agora, antes de avançarmos, eu quero destacar essa etapa de indiciamento, que é de suma importância. A etapa de indiciamento, que é de suma importância, ela envolve uma compreensão do conceito de inquérito policial e, principalmente, uma evolução legislativa. Se formos analisar as legislações, até mesmo historicamente falando, no nosso país, não disciplinavam a necessidade de fundamentação do indiciamento. Já com o advento da Lei 12.830 de 2013, é indispensável que o indiciamento seja um ato fundamentado. É indispensável que o indiciamento seja um ato fundamentado. Por quê? Porque o delegado de polícia, ele forma uma convicção delitiva acerca daquele contexto probatório e do fato até então imputado ao agente. Só que o indiciamento ele pressupõe indícios mais robustos de autoria e de prova da materialidade, ao ponto do delegado de polícia imputar categoricamente o crime àquele autor, até então investigado. Por isso que o indiciamento ele é um ato drástico, significa uma convicção, ainda que prévia do delegado de polícia, a respeito da autoria e da prova da materialidade.
E é salutar que o indiciamento, se realizado, seja feito no início do inquérito policial, a fim de que tenha toda uma lógica e atenda à sua finalidade. Por quê? Porque se for realizado no fim, nós estaremos, via de regra, mais como uma forma de etiquetamento do acusado, e daí nós entraríamos até mesmo na análise criminológica da labeling approach, que é a teoria do etiquetamento social, que há muito no inquérito policial, mas que não vem à baila até então, já que nosso tema é do inquérito policial no sentido técnico e prático. Mas notem que é salutar que eventual indiciamento seja realizado no início, a fim de que o próprio delegado possa conferir tratamento ao acusado de uma forma proporcional, se é assim que nós podemos falar, porque eu sou contra o indiciamento, uma forma proporcional àquela circunstância. Se ele vai decretar a prisão preventiva, então que ele fundamente categoricamente sobre a presença da famigerada ordem pública, dos artigos 312, os requisitos do artigo 312 do CPP, ordem pública, ordem econômica, para assegurar a instrução criminal, e daí trazendo a lume que, inclusive, o acusado é indiciado. Caso contrário, o indiciamento feito no curso do inquérito e até mesmo numa etapa final, sem o real fundamento, é um indiciamento totalmente descabido. É um indiciamento totalmente descabido. E isso, o indiciamento descabido, é inconteste que afronta, viola a dignidade humana. Há autores que sustentam, inclusive, de que o indiciamento indevido causa efeitos drásticos aos direitos da personalidade do acusado, notadamente da imagem, da honra, e que, portanto, ensejaria o necessário dano moral na esfera civil por conta da violação dos direitos da personalidade da pessoa investigada. Então, isso é importante que se diga. Em caso de indiciamento descabido e ilegal, sem a necessária fundamentação, há de se ressaltar que tal ato poderá ser atacado, combatido, via impetração de habeas corpus, diante do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, a pessoa investigada, em sede de inquérito policial, já que o ato de indiciamento não foi fundamentado e que, portanto, contraria o disposto no artigo 1º, parágrafo 6º, da Lei 12.830 de 90, da Lei 12.830 de 2013, perdão. Lei 12.830 de 2013. Esta lei, só para fazermos aqui uma análise pontual, esta lei ela é considerada importante por exigir a fundamentação do indiciamento pelo delegado de polícia. Não só isso, mas também ela trata da investigação criminal conduzida pela polícia judiciária. Ela cuida, ela trata, né? Ainda que de forma perfunctória, ainda que de forma breve, tímida, mas ela traz algumas considerações importantes, tá? E nos aprofundando ainda mais no indiciamento, é indispensável que vocês tenham em mente sobre algumas questões. Por quê? Porque ao falarmos do indiciamento, sede de inquérito policial, notem que eu já destaquei que isso significa
a imputação categórica da infração penal à pessoa investigada, mediante uma convicção delitiva do delegado de polícia. O delegado de polícia tem convicção delitiva, o Ministério Público ele tem a opinião delitiva, a opinio delictis. Só que vamos pensar na perspectiva do delegado. O delegado em si tem uma convicção no sentido de imputar um crime categoricamente a outrem, uma pessoa investigada, e essa imputação categórica já pressupõe um fato vinculado ao autor. E se o autor ele se defende dos fatos, tecnicamente no processo, e se não bastasse, isto causa efeitos drásticos, o próprio indiciamento lhe causa efeitos drásticos, portanto, ele está autorizado a exercer plenamente seu contraditório, por que não? Caso contrário, haveria um descompasso e uma ausência de paridade dentro do inquérito policial e, principalmente, submetendo o direito de punir de uma forma absoluta em relação aos direitos da personalidade. Ou seja, não é submetendo, mas prevalecendo o direito de punir de uma forma absoluta em relação aos direitos da personalidade. Se o próprio acusado, nesse caso, investigado, não puder necessariamente exercer o seu contraditório, contestar, e até mesmo, pessoal, por experiência própria, ao falarmos dessa imputação ou do indiciamento ilegal, é indispensável que o acusado ele já se valha de certas provas para demonstrar que o próprio indiciamento não deve prosperar. Tá? Em crimes contra a ordem tributária, tá? Em crimes contra a ordem tributária, enfim, nós temos várias questões. Por vezes, pareceres são contraditórios em relação, pareceres eu falo, com todo respeito, não generalizando também, da Polícia Federal, da Receita Federal, em relação àquilo que se entende no âmbito do Poder Judiciário, como nós podemos afirmar categoricamente que o indiciamento ele deve prosperar, tá? Então, por isso que eu trago essas questões que são de suma importância e vocês devem estudar, estudar. Caso contrário, pode ser que algumas questões, por exemplo, na prática, passassem despercebidas, porque envolve um conceito técnico muito refinado. E a atuação do advogado nessa etapa é importante. Tá? Em caso de indiciamento ilegal, caberá o desindiciamento com a sustação dos atos formais de indiciamento indireto ou do indiciamento direto, depende do caso. O indiciamento direto é quando já há o autor, ele é localizado, ele é identificado. O indiciamento indireto significa que o próprio autor, ele ali não se encontra naquele ato formal, ou seja, ele necessariamente não está à disposição do juiz, tampouco do próprio delegado de polícia. E, portanto, o indiciado é a pessoa apontada como autora da infração penal pelo Estado de investigação, sobre a qual recaem robustos indícios de autoria e prova da materialidade da infração penal. Então, para a decretação do indiciamento, pelo delegado de polícia, que é um ato privativo da autoridade policial, segue-se o disposto no artigo 2º, parágrafo 6º, da Lei 12.830, cabendo somente a sua decretação com base em juízo provável sobre o fato típico, ilícito e culpável. Logo, o indiciamento ele deve fundar-se
indício provável ou verossímil acerca da autoria do conceito analítico de crime. Caso contrário, será arbitrário. É indispensável destacarmos que o indiciamento ele já implica num natural constrangimento ao investigado. É uma informação lançada permanentemente na folha de antecedentes, ainda que o inquérito policial seja arquivado posteriormente. Só que o próprio indiciamento, por mais que seja um ato privativo do delegado, não é um ato discricionário. Ele deve observar certas formalidades na lei, tendo em vista as consequências drásticas dele decorrentes. Não à toa que no âmbito da Polícia Federal, a Instrução Normativa número 11 de 2001 impõe o dever de fundamentação do indiciamento à autoridade policial. A fundamentação. Né? É importante que se diga. E o artigo 90 dessa instrução normativa, repito, da Polícia Federal, assim dispõe. Quando houver comprovação da materialidade do delito e prova suficiente da autoria, a indiciação será formalizada pelos seguintes elementos: despacho fundamentado. Aqui já mata o que nós estamos querendo falar. Indispensável. 2. Auto de qualificação interrogatório. 3. Elaboração do boletim de vida pregressa. 4. Preenchimento do prontuário de identificação criminal para encaminhamento ao núcleo de identificação ao setor competente. Então, essas questões são importantes. No mesmo compasso, a previsão do artigo 5º, parágrafo único, da Portaria 1898 da Delegacia Geral de Polícia Civil, sob o fundamento de que a decisão do delegado de polícia, que fundamenta o indiciamento, deve ser fundamentada pormenorizando os motivos da sua convicção quanto à autoria e a classificação da infração penal. E nós temos diversos julgados. Eu destaco aqui pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, no HC 8466 do Paraná, quinta turma, sob a relatoria do ministro Félix Fischer, além de outros julgados e a jurisprudência consolidada em nível do Supremo Tribunal Federal. Mas isto para indiciamento ilegal. E tomem cuidado que na Polícia Federal e na Justiça Federal no todo, combater o indiciamento requer um certo cuidado devido ao entendimento do Tribunal Regional Federal. Tá? Depende de como foi instaurado o inquérito policial. E até mesmo antes do inquérito, a notícia de fato. Se o indiciamento ele envolve necessariamente antes a ação, o próprio inquérito policial, mediante requisição, que foi instaurado mediante requisição pelo próprio Ministério Público Federal, entende-se que a autoridade apontada coatora será o Procurador da República. Daí vocês vão falar, ué, mas o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia? Sim, pessoal, eu entendo que sim. Eu acho, com todo respeito, que esse entendimento na Justiça Federal não deve prosperar, senão você não consegue atacar o indiciamento. Ilegal, diga-se de passagem. Mas entende-se que, como o ato é originário e uma decorrência da requisição de instauração de inquérito policial formulada pelo Procurador da República, daí o HC caberá não ao juiz de primeiro grau, ao juiz federal, mas sim ao Tribunal Regional Federal. Então, o indiciamento, ele avilta a personalidade humana, atinge a idoneidade moral e a dignidade da pessoa e produz efeitos endoprocessuais e extraprocessuais.
Os efeitos endoprocessuais envolvem uma probabilidade de ser indiciado o autor do delito. Notem essa questão drástica, a personalidade humana. Já os efeitos extraprocessuais envolvem um indicativo à sociedade de que a pessoa foi eleita pela autoridade policial e de que provavelmente é a autora da infração, rotulando-a. Portanto, ao analisarmos, afirmamos categoricamente que o indiciamento deve ser decretado com parcimônia, tá? Nada impede que ele seja atacado, inclusive, esses são os entendimentos de Renato Brasileiro de Lima, Nestor Távola, Hernani Ferreira, tá? Para que vocês tenham aqui o entendimento da doutrina balizada, certo? E se não bastasse ainda, de Auri Lopes Júnior, que assim acentua. Alguma doutrina brasileira com a qual não estamos de acordo afirma que o indiciamento não produz nenhuma consequência, pois o indiciado de hoje não é necessariamente o réu de amanhã. Discordamos porque concebemos o processo penal como um sistema escalonado, de modo que esse escalonamento não é de trajetória fixa, mas progressivo ou regressivo de culpabilidade. A situação de indiciado supõe um maior grau de sujeição à investigação preliminar e os atos que compõem o inquérito policial também. Também representa uma concreção de autoria que será de grande importância para o exercício da ação penal. Isso causa efeitos, pessoal, como não, no momento de oferecimento da ação penal pelo MP. O MP bate o olho lá no inquérito e fala, o réu foi o investigado é indiciado. Logo, é inegável que o indiciamento produz relevantes consequências jurídicas. Ademais, o indiciado de hoje não é necessariamente o acusado de amanhã. Nada impede que indiciamento feito hoje seja tornado sem efeito amanhã, tendo em vista o desaparecimento dos indícios de autoria ou na materialidade conforme o caso. Ou seja, o desfazimento do ato, uma vez desaparecido o suporte fático, jurídico e sustentável, isso segue sendo uma prerrogativa da autoridade policial, pois o indiciamento é situacional. A nova lei garante ao investigado que o indiciamento seja motivado, e aqui o Auri faz remissão à lei 12.830. Só ocorrerá quando e se forem colhidos indícios de sua autoria ou participação e produzidas provas suficientes da existência da materialidade da infração penal. Desaparecidos os indícios, o indiciamento deve ser tornado sem efeito com a declaração formal do desindiciamento. No mesmo sentido, o entendimento de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, tá? E que, inclusive, segundo Pitombo, em seu artigo Indiciamento como ato de polícia judiciária, justifica-se ainda mais, diante desses efeitos drásticos, a possibilidade do contraditório. Aqui eu trago fundamentos acadêmicos e que podem ser invocados na prática. É como se nós saíssemos, por exemplo, da Law in Books e nos destinássemos a Law in Action. Aquilo que está nos livros segue, nesse caso, exatamente aquilo que acontece na realidade, colocando a doutrina em ação. O que se discute, inclusive, essa premissa no direito europeu, e, portanto, a necessidade de motivação de indiciamento é uma forma de respeito irrestrito às garantias individuais. Até porque a pessoa investigada, ela não pode ser objeto meramente da investigação, sob o risco de se esvaziar a sua personalidade, sua dignidade. Ela é, acima de tudo, sujeito de direitos.
à luz da Constituição, eu digo sistema acusatório, de sistema acusatório. Né? Tanto assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC 73271 de São Paulo. A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza a Polícia Judiciária a desrespeitar as garantias jurídicas que assistem ao indiciado, que não pode ser considerado como um mero objeto de investigações. O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias legais e constitucionais, cuja inobservância pelos agentes do Estado, além de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade penal por abuso de poder, pode gerar absoluta desvalia das provas ilicitamente obtidas no curso da investigação policial. No curso da investigação policial. Portanto, analisamos certamente tudo sobre indiciamento. E eu compartilho somente ao final o ensinamento de Gustavo Badaró, diante do novo parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, restou claro que o indiciamento não pode ser fruto de mero subjetivismo da autoridade policial. Deve decorrer de ato motivado e concretamente justificado, diante do resultado dos atos de investigação até então realizados, no qual se especifique quais os elementos que permitem apontar o indiciado como provável autor do delito, bem como quais elementos possibilitam concluir pela existência da materialidade delitiva. Da mesma sorte, o entendimento de Rafael Francisco Marcondes de Moraes. Tá? Enfim, nós temos aqui várias questões importantíssimas, tá? E é importante que vocês se atentem com relação a isso. Agora, voltando até mesmo aos nossos slides, saibam vocês que o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, como eu disse até então, composto por elementos de informação que se destinam à formação da opinião delictis por parte do Ministério Público. O inquérito policial, portanto, ele envolve o seguinte conceito, ele tem o seguinte conceito, é um procedimento preparatório, só para voltar aqui, necessariamente, para oferecimento da ação penal de caráter administrativo, inquisitivo, conduzido pela autoridade policial, que é a Polícia Judiciária, e voltado à colheita preliminar de provas, com a finalidade de apurar a prática da infração penal e, com isso, viabilizar, se acaso, o oferecimento da denúncia ou queixa, respectivamente pelo Ministério Público ou pelo particular querelante, se tratando de crimes, no último caso, de ação penal privada. Eis o conceito de Guilherme de Souza Nunes. Agora, muito se fala o seguinte, o inquérito policial é um procedimento de caráter administrativo inquisitivo, portanto, não admite contraditório. Tudo bem, falou, mas não disse nada. Por que eu ressalto essa inquietude da minha parte? O inquérito policial, ele não tem contraditório porque não há um sistema de provas e tampouco a sua condução pelo juiz. Compete ao juiz meramente exercer um controle de legalidade do inquérito. O inquérito, como bem dissemos, ele é conduzido pela Polícia Judiciária, que é o seu presidente, é quem o preside. E a Polícia Judiciária não tem o condão de distribuir o contraditório, já que não exerce a jurisdição. Essa lógica de inexistir em regra
repito, em regra, o contraditório em sede de inquérito. Por mais, repito, eu, num outro plano, seja adepto à existência do contraditório em sede de inquérito, tá? Pelos motivos já expostos. Portanto, segundo Frederico Marx, o inquérito policial é um procedimento administrativo persecutório de instrução provisória destinado a preparar a ação penal. Ainda, Auri Lopes Júnior, o inquérito tem como finalidade o fornecimento de elementos para decidir entre o processo ou não processo, assim como servir de fundamento para as medidas endoprocessuais que se façam necessárias no seu curso. Portanto, quais as finalidades do inquérito policial? Fornecer elementos, que é informácio delicti para o titular da ação penal, ou seja, tanto para o Ministério Público, como para o particular, dependendo do caso. E a partir desses elementos, o parquê, o órgão de acusação, ele constrói sua opinião delitiva. E aqui é importante ressaltarmos o seguinte: o inquérito policial é indispensável. E, ainda assim, há casos em que o Ministério Público, isso já foi firmado, esse entendimento já foi firmado pelo Supremo, o próprio Ministério Público ele tem legitimidade constitucional para o poder de investigação, de forma unilateral. Mas, segundo o Supremo, desde que esta legitimidade seja atendida, seguida com limites esses com base nas garantias individuais do acusado. Isso é de suma importância que seja dito. Tanto assim, que ao falarmos dessa legitimidade constitucional do Ministério Público, há de se ter cautela, porque nada impede que investigações criminais sejam realizadas de uma forma absoluta, sem o respeito às garantias individuais. E isso não seria compatível até mesmo com o sistema acusatório. Né? Não seria compatível com o sistema acusatório. Nós temos diversas discussões a respeito dessa legitimidade constitucional, mas por hora, como não é objeto de análise nossa, até porque, repito, o objeto de análise é o inquérito policial, nós iremos analisar em outro momento. Ainda, verificando o juiz, dentro desse controle de legalidade e atendendo eventual requisição do delegado de polícia, é possível que sejam colhidas provas urgentes, ou seja, suscetíveis de perecimento após a prática da infração penal. E ainda devem ser colhidas as provas pré-constituídas. Eis, uma vez mais, o entendimento de Guilherme de Souza Nutti. E, caminhando para o final do nosso encontro, as características do inquérito policial são as seguintes: a inquisitividade, unilateralidade, a obrigatoriedade. Aqui, obrigatoriedade não significa que ele é obrigatório, significa que, havendo indícios ou até mesmo uma notícia-crime em ação penal pública, o inquérito policial deve ser instaurada, se for uma ação penal pública incondicionada. Agora, pela letra fria do Código de Processo Penal, o inquérito policial somente poderá ser instaurado em se tratando de ação penal pública condicionada, se for oferecida a representação da vítima ou de seu representante legal. Na prática, isso acontece? Não. Havendo um crime, instaura-se o inquérito. Ou lavra-se o TCO, se for uma infração penal de menor potencial ofensivo, e daí, no curso do inquérito,
verificando o delegado que é o caso de fato de instauração do IP, determinará de fato para que a própria vítima seja ouvida e a vítima terá a oportunidade de representar. Ainda, outra característica, indisponibilidade, dispensabilidade, oficiosidade, escrito e sigiloso. Sigiloso significa com relação às diligências que são lá praticadas, na perspectiva do delegado, porque esse sigilo ele deve ser voltado a viabilizar a atuação do delegado de polícia, a fim de que ele não sofra influências externas. Aqui nós temos até discussão, né? E o inquérito policial em casos de sensacionalismo midiático, enfim. De todo caso, os atos processuais, em regra, são públicos. Então, desde que o inquérito não esteja sob segredo de justiça, qualquer pessoa do povo poderá consultá-lo. Agora, o que nós devemos frisar é que o próprio delegado de polícia não pode emitir qualquer juízo de valor a respeito da investigação. Tanto assim que, se emitir algum juízo de valor, pode ser que ele ocorra odiernamente, nos dias atuais, em abuso de autoridade. Inclusive, há crime previsto na lei de abuso de autoridade. Né? Para que vocês possam acompanhar, por exemplo, eu tomo a liberdade de ler aqui questões afetas à Lei 13.869 de 2019, envolvendo a atuação do delegado, né? E com todo respeito à atuação dele, reconhecendo que é salutar em vários casos, embora em outros mereça maior cuidado. Tá? Então, por exemplo, durante a investigação criminal, quais crimes poderiam ou são suscetíveis de caracterização? Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Está certo que aqui envolve mais a figura do juiz, e a caso mais extremo, do que o delegado de polícia, mas pode ser que o delegado de polícia ele represente para a decretação da privação da liberdade, né? Em sede de prisão cautelar, por exemplo. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Aqui envolve o próprio delegado. Artigo 13. Por parte dos agentes de polícia, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei e produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. E ainda, deixar de identificar-se, artigo 16, falsamente ao preso por ocasião da sua captura quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, pode envolver os atores no contexto da prisão. Tudo isto necessariamente configura crime de abuso de autoridade, né? Enfim, nós temos aqui as mais diversas consequências, tá? Para que vocês possam entender, tá? E por isso que eu ressalto aqui a importância de que vocês possam, de fato, se atentar às consequências, inclusive, do abuso de autoridade em sede de investigação criminal, tá? Em sede de investigação criminal. E até mesmo arremato com o artigo 38,
antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inclusive, esse artigo guarda muita pertinência com os casos de sensacionalismo midiático e o trial by media, né? Ou seja, o julgamento pela mídia, que é totalmente rechaçado, porque todo e qualquer julgamento deve obedecer às garantias individuais, em particular o devido processo legal. Então, chegamos ao final de mais um encontro. Agradeço uma vez mais a atenção de todos e até mais.